Deus tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vós. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo do 6 ao 7. Deus tem cuidado de vós. Às vezes é difícil acreditar nisso, né? Tem vezes que Deus se encontra num silêncio que nós até pensamos que estamos sozinhos, mas não. Deus nunca nos abandona. Ele sempre está a cuidar de nós. Estar em silêncio não quer dizer estar ausente. Lembra daquela passagem dos discípulos com Jesus no barco? Os discípulos estavam com Jesus, Jesus estava dormindo e uma tempestade começou. Os discípulos se desesperaram e acordaram Jesus dizendo: Mestre, não importa que pereçamos. E então Jesus acordou e fez a tempestade se acalmar. Jesus estava dormindo, Jesus estava em silêncio, mas ele estava lá. E pelo simples fato de estar lá, ele jamais permitiria que aquele barco naufragasse. Lembra também de quando Deus libertou o povo do Egito para que eles fossem para uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel? As pessoas tinham acabado de ver o mar abrir em sua frente. E ali naquele exato momento elas tinham a consciência que sim, Deus estava ali a cuidar delas, das necessidades delas. Mas um pouquinho adiante no deserto, um lugar de muitas provações, começaram a sentir fome. E aí, ao invés de orar, começaram a murmurar a Deus. Começaram a murmurar e até a desejar novamente a escravidão. Antes fôssemos escravos, lá ao menos tínhamos o que comer todos os dias. Moisés, desesperado, subiu no monte e foi rezar e pediu a Deus que ele resolvesse aquele problema. Deus, comovido com aquela situação, fez chover pão dos céus todos os dias e ainda deu uma recomendação, que não guardassem o pão de um dia para o outro, pois ele proveria a necessidade de cada dia. Algumas pessoas, aquelas que não depositam em Deus a sua confiança, ainda guardaram o pão. No outro dia, amanheceu apodrecido. Guardar o pão significa não confiar que Deus irá suprir nossas necessidades no amanhã. Que nós não sejamos assim. Então o povo tinha consciência de que Deus estava ali a cuidar deles. Mas mais na frente um pouco, com a persistência das dificuldades, começaram a sentir sede. E novamente, ao invés de orar, foram murmurar a Deus: Oh, o Senhor nos libertou do Egito para que morrêssemos no deserto de sede? Moisés, mais uma vez desesperado, foi no monte orar a Deus e pediu que Deus resolvesse aquela situação. O que foi que Deus fez? Deus fez brotar água da rocha. E aí o povo não sentiu mais sede. Mas vê só a tristeza do coração de Deus. Deus preferiria que aquele povo, ao invés de murmurar, de reclamar, se dirigissem em oração a Ele. Afinal, Deus atendeu aquele clamor apenas quando Moisés foi em oração clamar que Ele fizesse algo. Deus permitiu que o povo estivesse no deserto para provar àquele povo que Ele era capaz de suprir suas necessidades e que Ele iria cuidar de cada passo, de cada necessidade deles, que Ele estaria com eles todos os dias. Assim como Jesus permitiu aquela tempestade acontecer, para mostrar a seus discípulos que Ele poderia acalmar qualquer tempestade. Nós estamos a passar por uma grande tribulação, mas Deus está conosco. Mesmo que no silêncio, Deus está aqui e Ele não vai deixar o nosso barco naufragar. Não caiamos no desespero, não caiamos na murmuração,
Porque reclamar, murmurar só suga as nossas energias, aquelas energias que deveriam ser canalizadas em oração, aquelas energias que deveriam ser canalizadas em lutas para vencer aquelas dificuldades. Saiba ser grato a Deus por aquilo que Ele provê na tua vida. E quando sentir falta de algo, não reclame ou murmure. Ore e confie que Deus é o Deus da providência. Ele foi o Deus que fez abrir o mar para que o seu povo pudesse passar a pé enxuto. Foi o Deus que fez chover pão do céu para que o seu povo não passasse fome. Fez brotar água da rocha. Fez coisas impossíveis. Foi o Deus que fez acalmar as tempestades. Ele é o Deus do impossível. E é o Deus que é amor, que nos ama e por nos amar tanto, jamais nos abandonará. Então, se você se sente abandonado, se você sente que Deus nem escuta as suas orações, as suas preces, acalma o teu coração, pois Deus está contigo. E Ele está em silêncio não quer dizer que Ele não esteja ao seu lado. Ele está em silêncio não quer dizer que Ele não esteja a escutar a tua prece. Tenha calma e Deus irá surpreender você. Porque depois do deserto vem a terra prometida. Depois do deserto vem um mel doce e saboroso que ninguém jamais poderia fazer você sentir a não ser o próprio Deus. Acalma, espera e confie, porque Deus está a cuidar de cada um de nós.